velhice que supõe o nascimento. Eis como chegamos nós, sem esforço, em 20 de outubro de 1805. Então aqui ele fala também, essa parte, a ideia fixa, né? Então ele fica apaixonado pela Marcela e essa ideia fica fixa. Então ele começa a encher essa moça de joias. Começa a encher ela de joias. E aí fica nessa ideia fixa da Marcela, apaixonado e tudo. E o pai, ele acaba intervindo, né? Mandando ele para Coimbra, que é uma escola famosa, até na literatura muito famosa essa escola, que é a escola de Coimbra, que antigamente era muito comum a aristocracia brasileira estudar em Coimbra, era muito comum. Aqui ele fala que ele se bacharelou, e aí ele, quando ele estava chegando na escola, tinha aquela coisa assim dos sonhos, né? Da animação, de ter que estudar na escola igual a Coimbra, né? Escola famosa até hoje. Então, expelia outra ambição que demonstrava Marcela, que desmontava Marcela, um grande futuro, talvez naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político ou até bispo. Bispo que fosse, uma vez que fosse o cargo, uma preeminência, uma grande reputação, uma posição superior, a ambição dada que fosse águia que quebrou nessa ocasião o ovo e desvendou a pupila fulva, que assim que desembarcou, estudei muito mediocremente, ou seja, estudou só para conseguir o diploma. Tem essa parte aqui que eu acho interessante, que é no capítulo 21, Almocreve, que é o nome do rapaz, né? O que acontece aqui nessa parte? Ele monta no amor, já voltou, ele estava lá em Portugal, ele monta uma mula e estava caminhando com a mula, né? Estava cavalgando com a mula. E aconteceu, por um acidente, dele se soltar da mula e ficar preso no arreio. Ficar preso, que é perigosíssimo. Perigosíssimo isso. E ele se agarra no animal. E aí naquela que ele sabia que ia morrer, corria risco de morte, de cair, de machucar, um aldeão vai lá e salva a sua vida. Pega a mula, para a mula e salva a vida dele. E no momento que salva a vida dele, ele fala, não, quem me salvar eu vou dar 5 moedas de ouro. Na hora que ele estava no bolso do seu colete. Na hora que ele ia pegar a moeda, ele falou assim, não, 5 moedas é muito, vou dar 3. Ele olha para o homem de origem humilde e fala, não, esse homem é muito de origem humilde. Ele talvez nunca tenha visto uma moeda de ouro, vou dar 2 moedas de ouro. Na hora que ele vai tirando assim, viu o homem muito simplório, não, vou dar um vintém. E nessa de dar, não dá, ele acaba dando uma mixaria para ele. E não dá as como uma pessoa salvar a sua vida, e aí você está com 5 notas de 200 no bolso. Você fala assim, não, quem salvar minha vida, eu vou dar essas 5 notas, 1000 conto. E na hora que você vai dar o dinheiro, você pensa, 1000 conto é muita coisa, vou dar 1000 conto para a pessoa? Não, vou dar 200. Ah, não, 200 é muito. Ah, não, eu vou dar 50. 50 é muito. E aí você vai lá e dá 10 conto a pessoa. É mais ou menos essa parte, assim, que ele narra muito bem essa parte, né? E é bem assim mesmo. Nós humanos somos desse jeito mesmo. Aqui eu vou ler o final, o último capítulo, né? Como eu falei, aqui vai ter spoiler, não tem jeito. Esse é o último capítulo. Todos de negativa. Não alcancei a celebridade. Eis o último capítulo. E todos de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me boa fortuna e não comprar o pão com o suor do meu rosto, mas não padeci na morte de Dona Plácida, nem
a semidemência do Quincas Borba, somado uma coisa com a outra. Qualquer pessoa imagina que houve míngua e nem sobra. Não houve míngua e nem sobra. Consequentemente, que saí quite com a vida. Imagina o mal, porque ao chegar a esse outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, um que uma derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Então essa foi a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então aqui eu li alguns trechos, né? E em breve eu vou fazer a análise desse livro, né? Análise. Então, no mais, obrigado.